Elohim, e ora, ele vai chamar esse Deus pelo nome, Yahvé ou Yahá. Bom, vamos correr aqui. Então a gente vai ter, depois da fonte eloísta, depois da fonte javista, nós vamos ter a fonte eloísta, né? Fonte E denotaria o documento eloísta, no qual o nome de Deus aparece como Elohim. O escrito E foi o segundo compilador a reunir todas as tradições em um único relato. Nós temos aqui o Bereshit bara Elohim, teria escrito em cerca de 700 anos antes de Cristo pelo Reino do Norte de Israel. Ou seja, era como se, segundo o Wellhouse, um determinado grupo religioso que viveu 700 anos antes de Cristo, na tribo do norte, que já tinha um viés mais nortista com relação à adoração ao Criador, e adorava-se ali o Elohim, ou o Deus que era conhecido não pelo seu nome, mas que era conhecido por Deus e os seus feitos. Usou o nome Elohim para indicar Deus nos relatos anteriores aos tempos de Moisés. Acreditava que Yahvé fora revelado a Moisés e dava ênfase especial à pessoa de Moisés. É como se, segundo eles, é como se o nome revelado a Moisés, o nome de Deus, ele fosse algo simplesmente que fora revelado ao Moisés. E a gente tem outras situações aqui no livro do Êxodo. No capítulo de número 6, Deus ele diz o seguinte para Moisés. Ele diz: disse mais Deus, o Elohim a Moisés: eu sou o Senhor, né? Eu sou Yahvé. Ele fala para Moisés: apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, ou seja, como o El Shaddai, como uma manifestação. Mas pelo meu nome, o Senhor, ou Yahá, não fui conhecido. Então é como se esse Deus ele tivesse apenas se revelado ao Moisés. Exatamente porque no capítulo de número 3, né, do livro do Êxodo, quando o Moisés ele fica curioso de subir ali naquele monte onde fumegava, e de repente ele viu aquela sarça, aquele arbusto que queimava, mas não se consumia. Como pode um arbusto seco, ele arde em fogo, mas ele não se consome, ele não vira cinzas? E ele foi até lá muito curioso, mas acredita-se que aqueles povos que viviam ali ao redor do Horebe, eles já conheciam aquele Deus. E aí, só que aquele Deus ele não tinha o nome pronunciável, né? Eles chamavam aquele que tem nome, né? Na verdade, eles chamavam de o nome. Eles chamavam de o nome para não pronunciar o nome divino. Mas o Moisés ele teve curiosidade. Ele pergunta para Deus: Senhor, quando eu for lá no Egito, eu for para o Egito e disser aos filhos de Israel, quem foi que me enviou aqui? O que eu vou dizer, né? Que Deus é esse que me enviou aqui? Até porque lá no Egito havia centenas de deuses, Osíris, o Méfis, etc. Tinha muitos deuses lá. O próprio faraó ele era visto como um deus. Então Moisés pergunta: Senhor, que eu vou dizer lá? E aí Moisés pergunta: Senhor, qual o seu nome? Mar Shemaim Ha. Né? Qual o seu nome, Senhor? O que eu direi lá para o povo? Estou curioso em saber quem é o Senhor. E aí Deus disse, no hebraico vai ser assim: Vai Elohim el Moshe. Disse Deus a Moisés: Yehé Asher Eyehé. Eu sou o que sou. E a gente sabe que no
no hebraico não se tem a temporalidade, né? Não tem o passado no idioma hebraico, no hebraico original, na língua quadrática, aquela língua antiga. Então, quando ele diz Yireh, Arché, Yireh, ele disse eu sou o que sou. E disse ainda, ô Moisés, diga mais ao povo, diga que o eu sou enviou você ali. O eu sou era muito mais do que uma manifestação. Dizem que é um nome impronunciável, né? Não é que era um nome impronunciável, o nome era um nome de significado. Era difícil entender o significado do nome dele. Não era a pronúncia é Yahvé ou Yahvé, né? Não era o fato da pronúncia, o nome impronunciável, até porque Jesus ele diz o seguinte: quando você for orar, você ora assim, santificado seja o teu nome. Embora não pudesse, né, citar ali, fazer menção do nome de Deus em vão, fazer juramentos em vão, mas o nome era pronunciável. O difícil era entender o significado. Que significado é esse? Então, o significado mais comumente aceito é que, pelo fato do hebraico não ter passado e por aquele Deus ser imutável, talvez seja essa a máxima assim que deve se entender esta apresentação, essa autoapresentação de Deus, não como um Deus, mas como um Deus que se revela quem de fato ele é pelo seu nome. É a revelação da imutabilidade de Deus, ele não muda. É como se ele estivesse dizendo, eu sou. Não é que eu fui, eu sou o que serei. E essa ideia de eu sou o que serei, ou eu sou o que sou, era exatamente essa revelação progressiva que o Elohim, o Senhor, né, o Senhor Deus, ele teria progressivamente, paulatinamente, com aquele povo à medida do seu relacionamento. A letra S representaria o escritor que pertence à classe sacerdotal. Finalmente, a letra S representaria o escritor que pertence à classe sacerdotal S, por ter sido um sacerdote ou um grupo de sacerdotes que viveram durante o período babilônico. E aí essa classe de sacerdotes que viveram num período babilônico, né, eles escrevem partes da Torá, ali daqueles primeiros 5 livros do Antigo Testamento, a partir da sua própria lente, a partir do seu próprio viés, das suas próprias crenças, do seu próprio contato com Deus. A gente deve levar em consideração que no período do cativeiro babilônico, aqueles que entraram quando eram crianças no cativeiro babilônico, eles saíram já idosos, foi 70 anos o cativeiro babilônico. Então é bem provável que aquele povo que sai do cativeiro babilônico, eles não conheciam o hebraico, eles não sabiam o que era muro, eles não sabiam o que era templo, eles não sabiam o que era dízimo. Você vê ali o profeta Malaquias, que é um profeta pós-exílico, ele fazendo esse chamamento ao povo. O povo não sabia dizimar, mas o que é dízimo? O que é oferta? O que é templo? Elohim, Yahvé. Quem é Yahvé? Ou Yahvé? Quem é esse Deus? Aqueles que defendiam, analisando aqui, a hipótese documentária, rejeitam a autoria mosaica do Pentateuco. Moisés teria vivido cerca de no ano 1400 a.C. Bom, para finalizar acerca deste fenômeno, George MacDowell, citando Otto Hatfield, nos apresenta as 4 principais bases da hipótese documentária. Ele diz, primeiro, as mudanças do nome divino para Elohim e Yahvé no decorrer do Antigo Testamento, pelo mesmo escritor, inclusive, segundo ele.
Usos linguísticos, pessoas, lugares, objetos que são designados por nomes diferentes, palavras, expressões e peculiaridades de estilo que caracterizavam diferentes documentos, segundo Wellhouse. Também a diversidade de ideias, as religiosas, morais, legais, políticas, diferença das condições e nos eventos contemporâneos que pressupõem cada período. E, para finalizar, fenômenos literários, relatos duplos, inclusive. É o caso da criação do homem, para terminar aqui essa parte. Segundo Wellhouse, ele vai dizer que Deus ele cria o homem, no capítulo 1, verso 26 do Gênesis. Criou o homem. E depois, no capítulo 2, versículo de número 7, vai dizer que Elohim, ou melhor, Elohim, ele cria o homem, no capítulo 1, versículo 26. Só que no capítulo de número 2, o verso de número 7 e 8, vai ser o Iavé que ele forma o homem. Wellhouse vai dizer também que Deus ele criou o homem, né? Ele criou o homem no sexto dia. Mas ele vai dizer que o mesmo autor lá do livro do Gênesis vai dizer que Deus, havendo criado todas as coisas, e como não havia ninguém para lavrar a terra, ele vai e cria o homem. Então, segundo o Wellhouse, ele vai dizer então que Deus ele cria o homem no sétimo dia, e não no sexto, conforme nós assim acreditamos. Prezados, então, espero que você leia o material correspondente a esta aula, a outros links também que foi colocado ali na plataforma. Nossa plataforma está sendo alimentada pela nossa apostila, por alguns resumos que eu fiz, né? Bem como esse vídeo aqui da aula de número 7, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe vocês. Prazer ter estado aqui mais uma vez. Espero que seja de grande proveito essa aula, essa conversa aqui. Grande abraço.